Boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Para quem não assistiu a live de ontem, né, e quer assistir hoje, eu vou fazer um resumo, tá? Vamos primeiro dar as boas-vindas para você, e eu estou muito feliz que você está aqui comigo mais uma vez. E vamos lá, eu vou estar acompanhando aqui a outra plataforma, então eu vou estar conversando com vocês, vendo também aqui o que vocês estão escrevendo e também o que estão me perguntando ali na outra plataforma, ok? Tudo bem, Mário? Boa noite, tudo certo? Como é que você passou o dia? Guardou alguma coisa do que você aprendeu ontem? Já passou adiante? Aproveita aí para compartilhar essa live, né? Se você esteve comigo ontem, o Mário esteve comigo ontem, ele sabe que a gente está fazendo aqui uma verdadeira revolução, né, do conhecimento do corpo, né? Esse entendimento que a gente precisa ter no corpo. Então, olha só, na live de ontem teve muitos comentários no meu particular, muita gente pediu muitas informações, pediram para eu falar também sobre as canetinhas, né? Pediram para eu explicar se realmente funciona ou não funciona. Boa noite, Bruno. Se realmente funciona as canetinhas, o Zempic, né? Essa nova onda aí, né? E o que significa tudo isso, né? E se realmente eu vou ter alguns efeitos colaterais, não vou ter. Me perguntaram uma série de coisas, tá? Então, mas antes, né, como eu já falei, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero fazer um resuminho da live de ontem, tá? Porque se você perdeu, acho que você precisa entender um pouco dessa parte do conteúdo para que você entenda de verdade o teu corpo, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer de nada, para que eu possa dar sequência, né, aí na live de hoje. Então vamos lá. Ontem eu revelei algumas coisas, né? Que o nosso corpo, ele não está resistente por acaso. Nosso corpo, ele se torna resistente. Você está enfiando comida ali. Desculpa as expressões, mas vamos lá. Você está uma forma aqui que a minha live tinha caído. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Dá ok para eu poder saber se eu posso continuar? Mário? Ok, vamos lá. Boa noite, Cláudio. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu recebi informação que minha live tinha caído. Vão me falando aí. Tá bom. Então vamos lá. O nosso corpo se torna resistente a partir do momento que ele tá te avisando que você precisa mudar, que você precisa realinhar e você não tá ouvindo, tá? Então, e o teu corpo, você tá recebendo o que é? Eu não entendi o que você escreveu. Ah, sim. Tá bom. Vamos lá. Então, o nosso corpo, ele se torna resistente, não é por acaso. Ele está seguindo umas ordens internas suas, né? Então ele está recebendo alguns comandos e esses comandos estão se tornando falsos, uns falsos comandos do seu intestino. Então ele recebe um comando, né? O seu cérebro entende outro, os seus hormônios entendem outro. Então está uma bagunça aqui. Então nosso corpo está em desequilíbrio, todos completamente bagunçados, né? Por ambos, por causa da nossa alimentação, né? Muito estresse, dietas restritivas, né? E inclusive noites mal dormidas, tá? Por quê? Então, olha só, tá uma bagunça. Se a gente não normalizar a nossa vida, não regular, equilibrar, dar uma pausa, pensa o que você está fazendo com o teu corpo. O nosso corpo, vamos lá, não quero falar questão de religião, mas o nosso corpo é o nosso templo. Se a gente não cuida do templo, ele cai. Então, sabe aquela sensação de que você faz tudo certo, você diz assim pra mim, como já teve meninas que falando comigo em particular, Adriana, mas eu faço tudo certo e mesmo assim eu continuo inchada, eu continuo estagnada, cansada também, travada algumas vezes, eu quero fazer uma dieta, tentei várias e não consigo. Isso tudo a gente vai entender, eu falei na live de ontem, né, como eu falei, vou fazer esse resumo, tá? Mas entenda o seguinte, fica um pouco mais fácil de você saber que não é completamente sua culpa, tá? Não é completamente a sua culpa do seu intestino estar assim. Claro que vai muito mais além dos nossos hábitos, né? Mas, como nós falamos sobre o nosso intestino, que é o verdadeiro segundo cérebro, né? Quando ele está em desequilíbrio, com bactérias ruins, em excesso, né? Dominando a flora aí, ele envia mensagens muito confusas para o cérebro. Pode ver que tem gente que não consegue pensar às vezes, tá tudo ali, o foco, não tem foco, não tá nada, né?
a digestão fica lenta, o sono o dia inteiro, você olha só como o nosso intestino conversa com o nosso cérebro. Ele envia essas informações que você está com sono, que você não está, que você está pronto, que você está cansado, que você está saciado, que você é para queimar gordura, que é para te levar energia. Nós estamos conversando o tempo inteiro. Então, se está em desequilíbrio, essas informações estão confusas, então o teu organismo não sabe o que fazer, né? Também falamos que a digestão começa na mente. Então, a partir do momento que você vai no mercado, compra a tua alimentação, você já tem a escolha, você já tem as suas escolhas, né? Ali, a partir do momento que você começou a escolheu a tua alimentação, vai levar para dentro, daí depois você vai reclamar que o teu corpo está reagindo de forma diferente. Então, comece com os novos hábitos, tá? Mostrei também sobre o que acontece quando o seu sono está ruim, né? O que ativa? Vamos entender. Nós temos um hormônio chamado cortisol. O hormônio do cortisol, ele precisa estar em alta pela manhã. Em alta de manhã, até no mais aí, até a partir do meio-dia, ele já tem que começar a cair para que à noite você vai diminuindo o cortisol para você poder descansar. Se isso está desregulado também, muitas pessoas mantêm o cortisol em alta o dia todo e vai dormir com o cortisol alto. E isso, o que acontece? Você não relaxa, você pode dormir, mas você não vai conseguir descansar como deveria, né? O teu corpo, ele não acontece a reparação celular, tá? O que mais? Quando o cortisol está em alta, né? O que é o resultado disso? Ele não consegue liberar gordura, ele fica armazenando gordura. Por quê? Porque é um modo de proteção do seu organismo, tá? Vamos lá, o que mais que eu falei? Sobre a barriga, né? Que a barriga conversa o tempo todo, né, com o nosso organismo, com os nossos hormônios, né? Por que a barriga, né? Por que criamos essa pochetezinha aqui? É difícil de tirar, tá? Justamente por isso, porque o teu organismo, ele tende a nos proteger. Então, se você não está fazendo, ou se está desregulado, se você envia uma informação, o teu organismo não entende, ele, peraí, então não estou entendendo nada, o que eu vou fazer? Fica mais fácil para ele segurar, né? Então, ele vai segurar a gordura e vai ser na barriga. Vamos lá. Mas vamos lá. E por que isso acontece? Né? Por que tem mais um hormônio que é muito importante, que as pessoas não falam muito também, tá? Se o estrogênio está em excesso, né, o cortisol vai estar bombando ali, tá? A insulina vai estar correndo solta, vai estar tudo. Pode ver que é muita informação que o teu corpo está recebendo de vários locais aí, né? E daí ele simplesmente vai responder assim. O resultado é mais gordura abdominal, mais fome, né? Mais cansaço. Você não tem resultados efetivos, né? Depois, a gente não entende por que a gente não consegue, né, ter eficiência nas atividades, nas coisas nossas. Rosana, boa noite, tudo bem? E vamos falar também, uma aluna me perguntou sobre o efeito platô. Ela foi minha aluna um tempo atrás, fez todo um protocolo e emagreceu, ficou linda, maravilhosa, porém, ela deixou de fazer deixou, né? Se cansou, mudou de vida, mudou de trabalho, e lá ela estava muito estressada no dia a dia e ela não tinha tempo de sair no mercado, comprar uma alimentação melhor, e ela mudou. O que aconteceu? Até nos primeiros meses ela se manteve no peso, ela estava feliz por isso. Porém, não tem o que fazer. Se você não mudar seus hábitos, não manter os seus hábitos, não tem o que faça. Aí depois nós vamos falar sobre o Ozempic, né? A ideia não é falar sobre a marca em si, é falar sobre o que essas canetinhas fazem no corpo. Tem resultado? Sim, tem resultado, tá? Mas não é o ideal que a gente utilize elas, tá? Porque você vai estar usando, é como se você usasse ela como muletas, né? Nossa, o que tem de pessoas que me perguntam sobre isso, tá? E sobre o efeito platô, né? O que acontece? Naquele momento em que você para naquela quantidade de peso e você não consegue, não sai mais daquilo, né? Não consegue diminuir, não consegue mais. Parou ali, você faz de tudo, continua, o teu metabolismo fica lento, fica travado e você não está entendendo. Vamos lá, pensa comigo, né? Você acha que
o emagrecimento é sobre cortar tudo, né? Sobre cortar calorias, contar calorias e cortar calorias, não é apenas isso, tá? Você pode sim, tá? Até porque hoje é falado muito sobre alimentação fit, que está totalmente errado da alimentação saudável. Eles usam esse nome para vender mais, mas o fit realmente não é uma alimentação saudável, tá? E ontem também eu falei sobre a base do metabolismo ativo é você respeitar a bioquímica do seu corpo, tá? Vamos lá, antes que eu continue aqui, Mário, você quer fazer uma pergunta? Olha só quem está aqui também, né? Anice, tudo bem com vocês? A gente não teve reunião hoje, né? Senti tua falta. E sabe o que ativa a queima de gordura? Né? Não tem. É a coisa mais simples, né? Falar aqui, o que vai ativar a queima de gordura? É você comer do jeito certo, né? Entendendo quais os alimentos vai ativar os seus hormônios, principalmente da saciedade, né? Para te dar disposição, tá? Vai muito mais além, tá? Vamos lá, vamos também lembrar um alerta. Não sei se você você acompanhou até o final. Boa noite, Nice. Não sei se a Nice acompanhou até o final, mas vamos lá. Vou deixar um alerta aqui. Muitos alimentos, né, que parecem ser saudáveis, que falam que são saudáveis, o pão integral, aquelas barrinhas, né, tem adoçantes ali, granola, o que mais? Está deixando muita gente inflamada, tá? Porque tem muito sódio. Refrigerante. Nutricionistas indicam muito isso. Não, toma refrigerante diet, tá? Então, se nós estamos falando aqui de calorias, tudo bem, né? Você não vai ter açúcar, beleza. Mas e o sal, né? E o sódio que tem em excesso. Então, se puder evitar, evite, tá bom? Vamos lá. E o que mais que nós falamos ontem? Vamos lá. Por que o nosso organismo está inflamado, né? O que acontece? Por que ele inflama? Porque o nosso DNA é muito mais antigo quando você come, né? Você está comendo um glúten aí. Porque o DNA aí, né, dos alimentos são muito mais antigos do que os de hoje, né? O DNA do próprio glúten, né? Do trigo, os cromossomos que eu falei ontem também. Antigamente você comia um pãozinho, né? Antigamente, há 10 mil anos atrás, a quantidade de cromossomos era uma. Hoje, pela produtividade, né, de aumentar a alimentação para as pessoas, aumentou-se os cromossomos e o nosso corpo não entende essas enzimas, não entende esse cromossomos, né, do glúten, e não tem enzima suficiente, ou não entende, não vai conseguir eliminar do organismo. E nós ficamos inflamados, ficamos inchados, tá? E o nosso corpo, as células nossas se mantêm em guerra o dia todo, guerreando para poder... O que vai fazer? Eles têm que estar te dando alerta o dia todo, tá? Não, na verdade já é a natureza do bichinho, né? A da Ariana ser assim. Mas o glúten ajuda muito você estar mais irritada, né? Porque você está inflamada. Como é que o teu organismo vai pensar direito? Você está com o cérebro inflamado, você está com o organismo inflamado, né? Eu sei que você falou isso para me pegar, né? Para eu dar risada. Mas vamos lá. O seu corpo, ele luta contra você porque ele está te oferecendo algo e você não está entendendo o que ele está te passando, informação, tá? Mesmo achando que você está fazendo tudo certo, você não está fazendo tudo certo. Porque se você estivesse fazendo certo, você estava emagrecendo, sim, você não estava inflamado, tá? E a conclusão da aula de ontem, né? Como nós já falamos, não é sobre... Você pensou no glúten? Se você tirou o glúten da sua vida ou você ainda está consumindo, Mário? A conclusão, né, da live de ontem é que não é só sobre força de vontade. Sim, mas não é só sobre isso, tá? É sobre você voltar a escutar seu organismo, né? Você voltar a escutar seu corpo da forma como ele também precisa escutar, tá? E vamos lá. E para a live de hoje, tá? O que a gente vai... vamos falar um pouco. Deixa eu só ver o que a Mariana está perguntando aqui. Ela também está deixando de comer glúten, é muito difícil.
Olha, não use essas palavras como difícil, né? É um desafio, na verdade, porque a gente está acostumado com isso na vida, né? Nós estamos acostumados a comer glúten, né? Pãozinho de manhã, café da manhã. Então, mas o que eu vou... tem pessoas que falam, mas o que eu vou comer se eu não comer meu pãozinho, meu adorável pãozinho? Não, você pode comer um pãozinho sim, tá? Mas você entende que ele está comprometido, né? Tem glúten, tá? E se você pudesse fazer o seu pãozinho, tem um pãozinho que eu ensinei pro Mário ali, né? O pãozinho carnívoro, né? Você só faz só com as gemas de ovo, uma pitadinha de sal e fermento, apenas. Então, é um pãozinho carnívoro. É fácil de fazer, você não vai ficar inflamado. Ah, que maravilha, você tirou, né? O glúten, o açúcar. 4 dias. Tá, e você já vai começar, olha, nos primeiros dias você já começa a desinchar, tá? Você desincha e você já vai começar a perceber a redução de medidas, aí você vai começar a emagrecer, tá? Por isso que é interessante quando a gente faz, você tira da sua vida, né, o glúten, você tira da sua vida a lactose, ela não é tanto o problema, se você só vai tirar se você tiver intolerância, porém, ela é inflamatória também, tá? É isso aí. E hoje, vamos lá na live de hoje, eu vou te mostrar exatamente como começar a nossa alimentação de forma natural. Eu vou revelar para vocês também 3 hormônios, né, da canetinha, que é o que é as canetinhas hoje, né? Veja, o GLP-1, né, é um hormônio que o nosso organismo já produz. E o que eles fizeram? Eles desenvolveram a canetinha para que na hora que eles injetassem essa química em você, trabalhasse como o seu corpo não está mais fazendo naturalmente, entendeu? Então, é bom, ruim? Olha, para quem quer emagrecer, vai emagrecer. Mas que é saudável, não é saudável, porque se você parar de usar, você vai engordar, você vai voltar a engordar. Porque o GLP-1 e o GIP são hormônios que o nosso corpo já produz. Então, eles fizeram fizeram para inserir isso na gente, para emagrecer. E se você para de usar, minha irmã esses dias falou, não, eu quero usar. Não, você tem que estudar antes, porque você vai ter efeitos colaterais. Se você parar de usar, você vai voltar a engordar. Claro que você só não vai voltar a engordar se você tiver hábitos novos. Se você tiver hábitos novos, você vai fazer a tua academia, vai fazer a dieta. O ideal seria uma low carb, uma cetogênica, né? Aí sim existe efeito colateral, sim. Principalmente para quem já perguntou para mim assim, mas eu quero perder uns 10 quilos agora e depois eu vou começar a ter hábitos saudáveis. Por que você não começa a ter hábitos saudáveis antes de usar a canetinha? Porque você consegue emagrecer 10 quilos aí em 2 meses, 3 meses, de forma saudável. Não, mas a pessoa, não, eu quero agora pro final do ano. As pessoas deixaram o ano todo, né, pra emagrecer, pra fazer uma dieta, pra criar hábitos novos, e aí resolvem usar a canetinha. Iniciou com o Ozempic, né, que veio aí com o GLP-1, que eu já falei que é um hormônio, né, que o nosso corpo produz. Ele deixa de produzir, por isso que a gente não emagrece, tá? E daí veio o Mounjaro com a tecnologia melhor, que veio justamente com o GLP-1, que o nosso corpo já produz, e também com o GIP. Então o que? O GLP-1 ele vai queimar a gordura, ele vai limpar, você vai emagrecer, e o GIP ele vai te dar saciedade, né? Que o nosso corpo já produz. Não está produzindo, que é por isso que nós não estamos emagrecendo, entendeu? É isso que essas são as canetinhas. Está vindo uma nova, que agora que vão ser 3, que vai ser o GIP, né, o GLP-1, e mais uma também que vai manter você muito mais magra por mais tempo. Então você toma lá, e o valor dessas canetinhas hoje é R$2.000, né, 2, 3 mil reais, depende da clínica aí, tá? Então imagine, você pode pegar esse dinheiro e fazer uma dieta saudável, pode muito fazer, paga uma boa academia. Então, mas enfim, eu tô falando sobre isso porque muitas pessoas vieram falar pra mim, perguntando se é interessante usar a canetinha, se tem efeitos colaterais. O efeito colateral é que você volta a engordar, tá bom? Deixa eu perguntar aqui, vamos lá, eu vi que entrou aqui
outras pessoas aqui, eu não dei boa noite para quem está aqui e quiserem estar fazendo perguntas, né? Eu vou estar lendo também aqui. Olha aqui quem me perguntou, a Mariana. Ela deixou de tomar leite, faz 1 ano. Daí ela está com medo que ela não está tomando leite e vai ficar com osteoporose. Não se preocupe, tá? O leite a produção de leite não tem cálcio nenhum, tá? Nós temos outros tipos de alimentos que tem cálcio do que com leite, tá? Como, por exemplo, o brócolis, né? Ele tem mais cálcio do que o leite, né? Então, se for pensar isso, tá? Você pode sim tirar o leite se você tem intolerância. Então, vamos lá, vou mostrar como e o porquê o seu corpo parou de responder, né? E o que fazer para ativar naturalmente, né? Os hormônios, fazer com que o seu corpo queime gordura e aumentar a saciedade e recuperar a energia, que é o principal também, tá? Sem dietas malucas, né? Sem academia, é lógico, eu falo sem academia, mas é muito importante a gente treinar, muito importante a gente criar músculo, desenvolver músculos. Os músculos a gente mexe o tempo inteiro, a gente senta, a gente pega álcool, a gente deita na cama, a gente levanta do banheiro, a gente precisa de músculo. Se a gente não tem, a gente vai ficar dependente de alguém, né? Já pensou você ficar dependente de alguém para te limpar? Você não conseguiu, nunca quis treinar numa academia, tá? Então, eu falo que aqui nesse caso aqui, a gente não precisaria ir para academia para emagrecer, para ativar o nosso corpo, mas sim, ele é muito importante, é um dos mais importantes aqui, é desenvolver músculo, tá? Mas eu vou ficar, principalmente mulher que fala comigo, né? Mas eu não quero ficar fortinha, musculadinha. Tudo bem, você que sabe, né? Eu não tô dizendo para você agora ser uma maromba aí, né? Ou fazer um treinamento para bodybuilding, ninguém tá falando isso. Mas eu tô falando para você, sim, desenvolver músculo. Tem muita gente que fala para você uma caminhada é suficiente. Para você emagrecer, ok. Mas pro seu futuro, você precisa desenvolver músculos, tá? Precisa desenvolver músculos. Para você, lá na frente, você não precisar que alguém limpe você, né? Dê banho em você. Porque você vai ficar com sarcopenia, tá? Então, vamos lá. Para a gente ativar o nosso organismo, a gente não vai precisar das canetinhas. E sim, comida de verdade. Vamos aprender quais são as comidas que ativam o nosso metabolismo. Eu já vou dar um exemplo aqui. Uma das que a gente deveria colocar na nossa alimentação é o abacate. Tá? O abacate, ele tem as gorduras necessárias. Não abacate com açúcar, né? Por favor, aqui nós estamos falando de hábitos saudáveis, alimentação saudável, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Aí as pessoas vêm falando, Adriana, mas aí o que fica para eu comer? Tem muita coisa, né? Você pode fazer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, uma dieta carnívora apenas. O que vai a carnívora, né? Somente carnes, né? Ovos, peixes. Então, tira-se frutas, tira-se verdura, né? Somente a carnívora. Tem gente que consegue viver só na carnívora. Tem gente que prefere uma low carb, né? Açúcar e limão, sem açúcar, né? Não vou fingir que nem li, tá? Tá, vamos lá, a canela, tá, vamos falar na canela lá no finalzinho. Não, o efeito colateral da canela é só se você tem pressão alta, tá? Aí você pode, mas também você pode trocar por outra erva aí, por outra, tá? Só se você começar a perceber que você sente dor na nuca, aí sim você pode tirar a canela, tá? Fora isso, tá? Efeito colateral não teria, tá? Na verdade, o que vai... Olha, pra mulher acima dos... Você me falou sobre as frutas, tá? Pra mulher acima de 40, tá? 35, 40, não, evite consumir banana e uva, tá? A banana, quanto mais madura... Não estou falando que ela é ruim, estou falando para evitar, tá? A banana, ela madura, a mais madura, sabe aquela banana mais docinha? Quanto mais doce, mais açúcar você vai ter. Então, se puder evitar, evite, tá? Então, consuma pera, maçã verde seria o ideal. A maçã verde, uma maçã por dia, nossa, faz uma limpeza no organismo,
tá? Ah, eu não consigo, verde tá meio caro, então consuma a vermelha, normal, tá? Só que a maçã tem que cuidar um pouco com a questão que, como ela é muito estimulante, se você não coma muito à noite, né? Porque a maçã, se você tirar o café e consumir a maçã, você vai ficar ligado igual se você estivesse tomando café, tá? Você sentiu dor de cabeça? Tomando chá de canela? Se você sentiu, faça por isso que eu falei como é importante a gente entender o nosso corpo, né? Faça um chá normal, né? Não faça muito forte, tá? O chá ele não precisa ser forte. Se você perceber que ficou com dor de cabeça, tire, evite usar a canela, tá? Ok. Uva é o seguinte, tá? Eu falei da banana e da uva. A uva, ela tem maravilhosa, tá? Não estou falando mal, só estou falando da especificação dela. Ela tem muita frutose. Então, para quem quer emagrecer, né, evite alguns certos tipos de frutas, tá? Para quem sente vontade de comer doce, vamos dar um exemplo. Vamos dar questões práticas aí. Para quem gosta de comer doce, mas não quer consumir açúcar, vamos eliminar o açúcar da nossa vida, faz assim, compra gelatina sem sabor, incolores sem sabor, e você pode comprar uva nesse caso, uva, morango, o que você quiser de frutas aí, tá? Você sabe aqueles cubinhos de gelo, né? Você desidrata ali, né, a gelatina, se fosse fazer a gelatina comum, normal, lógico, sem sabor e daí você coloca nos potinhos de gelo ali e coloca a frutinha que você quer no meio, tá? E deixa congelar ou deixa gelar ali por um período, meia hora e tal. Depois você vai consumir ali dois ou três daqueles cubinhos ali, você vai ver a saciedade que você vai ter, porque você está levando colágeno, né? Colágeno é a fruta que você gosta, tá? Ah, que bom. Ah, por que ela faz? Entendi. Ah, eu achei que você tinha falado que você tinha... começou a perceber que você tá. Não, depois a gente vai... É porque o que acontece? Ela é muito forte, né? Porque ela é... Vamos falar um pouquinho mais pra frente, pra eu não perder o raciocínio aqui, né? Mas lá na frente eu coloquei as informações da canela, assim, pra falar o porquê que ela dá dor de cabeça, tá bom? O que mais que eu ia falar pra vocês? Do hormônio da saciedade, né? O que eu posso fazer, quais os alimentos que eu posso ativar os hormônios da saciedade no meu corpo. Uma das coisas também, faça assim, faça, você vai gostar. Eu faço muito, porque eu sentia muita vontade de comer doce. Porque depois que eu mudei a minha alimentação, nossa, parece assim que não sei o que acontecia, eu sentia muita vontade. Então, o que eu fiz? Então, compra essa gelatina, ela não é tão barata, mas vale a pena. Por quê? Só pelo colágeno que você vai estar levando para a tua pele, né? Pro teu corpo. E você vai tirar essa vontade. Então, você vai fazer ali a gelatina normal, tal. Coloca nesses cubinhos. Para cada uma delas, você coloca uma uva, coloca um morango. Se você comprar aqueles maiorzinhos, né? Que você compra, né? Pode fazer numa embalagem de plástico e tal. Não for, de plástico não é ideal, mas... E coloca ali as frutas que você quer. Deixa ali por um período e você come ali depois do almoço. Pronto, é um açúcar que você está levando sem ser açúcar, tá? Vai ser muito saudável. E é legal você ter ele dentro de casa, isso, sabe? Porque se chega alguém, né? Você tem para oferecer uma coisa diferente, tá? Então vamos lá. Lembrando que toda vez que você gostar do assunto aqui, coloque ele um foguinho, né? Curte, compartilha, porque é legal aí pra eu saber que tá fazendo diferença aí. E vamos conversando, vamos interagindo, isso é muito bom, né? Vamos conversando aqui com as dúvidas de vocês. E depois, né, Leonice, né? Me fale se você vai fazer e me conte depois, né? Se você vai... Depois me conta, me manda uma foto. Gelatina sem sabor. E incolor, né? Se você preferir, o ideal é incolor, tá? Quanto menos química tiver, menos química a gente poder colocar no corpo, melhor. Antes de iniciar a live, né, de hoje, eu queria falar um pouco com vocês o seguinte, tá? Em relação ao sal, tá? Eu faço jejum metabólico quase todos os dias. Uma vez na semana eu não faço jejum, só pra gente não forçar muito o corpo. Não é que não forçar, precisa não acostumar o corpo a não trabalhar ele de forma lenta, porque veja, se eu estou falando tanto o tempo todo que o nosso organismo é inteligente, e daí eu não levo comida para o meu organismo, ele vai entender o quê? Opa, eu vou começar a segurar o pouco de comida que ela coloca, porque ela não vai vir comida, então eu sei que eu tenho que segurar. E em vez de eu estar emagrecendo, em vez de eu estar queimando, meu corpo vai começar a segurar. Então, por isso que de vez em quando eu mudo, eu não faço jejum
E veja, uma coisa que eu fui cancelada numa outra plataforma é porque eu comecei a falar muito sobre isso. E assim, quanto menos a gente comer, mais a gente vai viver. Por quê? Você não está gastando demais o teu organismo. Mas como assim, Adriana? Nós vivemos para comer? Não, a gente não vive para comer. A gente é o que a gente come. Então, aquilo que você se alimentar é aquilo que você vai estar mostrando para você. São os seus hábitos, né? Sua pele mostra como que você se alimenta. Sua pele mostra se você toma água, né? Sua pele mostra, tem gente que tem espinhas. Ah, mas é hormonal. Sim, mas se você começa a tomar água, começa a ingerir uma alimentação mais saudável, pode ter certeza que a tua pele muda, tá? E vamos falar aqui sobre o jejum metabólico, já que nós estamos aqui em menos pessoas, gente que quer saber sobre isso, eu vou falar sobre o jejum. A importância da gente jejuar. Por quê? O jejum já é milenário, isso, né? Jesus já fazia, claro que lá na questão, não estamos falando da questão espiritual, tá? Mas cada um tem uma intenção. Jesus fazia na intenção espiritual. O jejum que nós fazemos aqui é realmente para fazer a limpeza, né? Para fazer a cetose, para fazer com que o nosso organismo ele mesmo consuma o que está ali dentro em excesso. Eu não preciso ficar toda hora colocando alimento. Então, quando eu faço o jejum, então eu já começo contando a partir das 8 da noite, a última alimentação minha, às 9 da noite, no máximo até às 10, né? No máximo do máximo. Aqui. O ideal seria mais cedo ainda, porque a partir das 15 o nosso organismo já começa a ficar mais lento. Então, o ideal é mesmo que seja, que pudesse se alimentar às 20 horas. Tá? Para depois, se você quiser fazer 12 horas, às 8 horas da manhã você já poderia estar tomando seu café. Mas se você puder ainda pular no café da manhã e só ir direto para o almoço, melhor ainda. Por quê? Olha quanto tempo mais você vai deixar sem se alimentar. Daí tem gente que fala assim, mas eu vou sentir muita fome. Não, calma que a gente vamos interagir aqui. Eu posso tomar chá, eu tomo mais água, né? Eu tomo mais água. Só que no decorrer do dia, da vida, de fazer academia, a gente perde sal, né? Tudo. Então, uma das coisas que as pessoas estão hoje muito desidratadas. Então, a gente precisa tomar mais sal. Como assim, Adriana? Porque o sal, o ideal no consumo de sal é o sal integral, tá? Na nossa alimentação também, não é o sal refinado. Sal refinado, esses de R$2, jogue fora. Esse não vale para nada, tá? Só para limpeza de casa, se for o caso. Mas o sal para a gente consumir diariamente é o sal integral. Se você puder comprar o sal integral, é o ideal, tá? Então, e quando você está fazendo o jejum, vamos unir aqui as duas informações, fazer jejum e tomar água com sal. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui da quantidade. Você vai pegar um litro e meio de água, vai colocar uma colherinha de chá, tá? Uma colherinha pequenininha de chá, vai mexer ali e vai tomar durante o dia todo, até você terminar o jejum. No máximo, mesmo que você termine o jejum ainda, você vai continuar tomando aquela água. No máximo, até aí umas 16, 17 horas, tá? Justamente porque depois, na tua última refeição, para você não ficar retendo esse sal. E não é só essa água, você vai tomar mais água que normal. Então, se você tomar 1,5 litros de água com sal, você vai tomar outra água normal, entenderam? Deixa eu ver aqui. Não adianta você comer pouco e comer errado, tá? Então, come um pouquinho mais, mas come o certo, tá? Não adianta, a gente precisa... Nosso corpo está falando o tempo inteiro com a gente. Veja, se eu tenho colesterol alto, o que acontece? O que meu corpo está falando? Por que o meu colesterol está alto? Alguma coisa está errada. Ah, mas minha família... Não, é sobre você. É sempre sobre a gente. Nunca é sobre o outro, sobre a mãe, sobre o pai que tem. Não, é sempre sobre a gente. Porque eu tenho na minha família pessoas gordas, muito gordas. Mas eu não sou. Porque daí fala assim, não, isso é hereditário. Não, não é hereditário. São hábitos. Se eu quisesse ser igual a eles, eu estava igual a eles. Mas eu nunca fui. Então, isso fala muito mais sobre a gente. Nossa, de jeito nenhum. Gatorade, você gosta? Compre então água de coco. Água de coco é melhor ainda que o Gatorade. Porque para hidratação, água de coco, tá? O ideal era aquele aberto na hora, tá? Ou aquele que você compra na praça, mas... Não, Gatorade não. E uma vez eu fiz um teste, olha só, tadinha da minha planta.
Eu tinha duas plantinhas de bambu aqui, né? É bambu da sorte. E eu fiz um teste com uma delas. Uma delas eu colocava água normal e na outra eu colocava Gatorade. Essa que eu coloquei Gatorade morreu em 3 dias. E eu continuei tentando fazer ela reviver. Não, a outra que eu dava só água, né? Água, inclusive, essa água que eu dava pra plantinha era aquela água lá que tem o íons Nice, aquela da Fortimag. A Fortimag é água tratada, né? Depois você me fala um pouco mais sobre isso para eu poder explicar aqui para as pessoas. Então, esta água também, inclusive, eu passo no rosto. As pessoas falam, mas Adriana, de verdade, o que você faz? Essa água tratada com íons, né? Tá? O que eu coloquei na água? Sal grosso. Sal grosso é o sal integral. Tem que ser um integral, tá? Não, essa água é maravilhosa. Nossa, perfeita. A pele muda, cabelo muda, né? Tudo. Depois eu vou falar pro Mário aí pra ele comprar esse. Depois eu vou passar o contato de vocês, pra gente vocês conversarem. Mário, vai te ajudar muito aí, se você ainda tá com teu glicerídeos aí, seu colesterol alto, tá? Esta água, né, tratada aí, vai fazer uma diferença na tua vida. Que água é essa? Depois a Anice vai te chamar, tá? Não é água, eu não sei como é que explica, Anice, é um produto ali que você coloca, é um íons que você coloca na água, mas depois a Anice vai te explicar aí, tá? Que essa parte aí é com ela. Eu acho que isso, vai mudar muito pra você. Depois você explica pra ele, Nisso, o que vai acontecer no corpo quando ele começar a tomar essa água, né? Tá? Então vamos lá. Por que o nosso corpo não responde mais aos hormônios? Veja, nossos hormônios começam a não trabalhar com tanta eficiência a partir dos 35 anos, tá? Tanto homem quanto mulher. É lógico que mulher, sempre a mulher, né? Tem mais problema, tá? Isso. Depois vocês conversam. Então, o nosso hormônios, eles começa já a diminuir o trabalho, né? Nossa, a eficácia deles a partir dessa idade. E a gente tem que começar a estimular. Então ele começa a dar pane, os hormônios começam a dar pane aí após os 35 anos. Aí, mas peraí, mas por quê? Não é minha culpa, né? Tá, tudo bem, não é sua culpa, mas a gente vai ter que trabalhar, porque é um processo biológico isso, né? Mas aí você pensa, mas é a minha dieta, né? Você faz dieta, a gente faz dieta, faz tudo, tenta fazer tudo certinho, tá? Mas veja aqui, a ideia não é você agora eu vou virar um monge e não vou fazer mais nada, só vou tomar água. Não é isso. Você não pode deixar de viver. Mas você tem as escolhas. Inclusive, né, Mari, a gente estava aí num lugar onde tinha uma mesa farta de comida. A gente olhou ali, ele olhou, tal, escolheu uma coisinha assim, e tá bom, eu não preciso estar ali comendo aquilo só porque tá ali, não preciso, eu tenho uma escolha, eu não quero isso com a minha vida, tá? Então vamos lá, aí você vai ter as opções, se você escolher o saudável, você vai ter uma vida saudável, você não tem outra opção, não tem outra conversa, né? Mas o que, Adriana, o que está errado das dietas? As dietas, se você quer, depende da sua intenção. Você quer ser um atleta, você tem um determinado tipo de dieta, é lógico. Mas a gente, pessoas normais, a gente não tem que cuidar com dietas restritivas. Você restringe muito, tem gente que passa dias aí sem comer, porque não sei o quê. Justamente por causa do monjário, voltando a falar do monjário, né, do Zempic, o que acontece, né, quando você começa a ingerir essas substâncias em você? Tem um efeito porque eles realmente te tiram toda a vontade de comer doce, vontade de... Você fica às vezes horas e horas sem comer, por isso que você emagrece. Não é porque ele está fazendo... Não, o efeito é justamente isso. Você não sente vontade de comer, você não quer. Você quer comer um doce, você passa mal, tá? Oi, Patinho, tudo bem? Muito bom. Olha, o Carlitos aqui, da Bolívia. É isso, porque daí, depois que a gente chega numa altura da vida, que a gente começa a ter uma consciência, né? Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso? Uma vez ou outra você vai fazer, é natural, no final de ano, uma festinha e tal. Mas se você tem a opção de escolher, escolha o melhor pra você, tá? Tinha uma outra pessoa também que falou assim...
Nossa, na verdade, o que acontece? Com o Ozempic, você fala? Sim, muda muito. O Ozempic foi a primeira, né? Então, não sei se você já estava no começo da live que eu falei, ele vem com o hormônio GLP-1, que o nosso organismo, que era para produzir naturalmente, não está produzindo mais. Beleza, que ele é o que dá, desde que você já está saciado, né? Quando você começa a usar, você não come mais nada. Você não sente vontade de nada. Aí, o que vai acontecer? Vai faltar minerais, vai faltar nutrientes. Você não está levando mais nada. Aí você acaba comendo só porque você precisa, tá? E daí você está perdendo tudo. Então você fica mal-humorado, fica muito. Eu digo, várias pessoas. Inclusive, hoje falei com uma moça, até uma biomédica. Ela estava tomando e ela falou, não aguentei, porque eu ficava muito mal-humorada. Emagreceu. Só que daí o que acontece? O corpo ele tem um tempo de reação, né? Ela parou de tomar e durante ainda mais aquele período ela continuou emagrecendo. É lógico que dela parou, né? Um mês depois ela voltou a engordar. Por quê? Porque ela não mudou os hábitos dela, né? Aí ela voltou a engordar um pouquinho. O que ela teve que fazer? Teve que voltar a tomar mais uma medicação de quantidade menor, porém ela falou que ela ficava muito brava, muda tudo, né? É um hormônio, né? É um hormônio que não é teu, né? Então, vamos lá. Por que eu não perco, né? Por que eu não, isso tudo é um processo... do que eu tô falando? Não é bom. É o Ozempic, né? Não sei se aí tem na Bolívia. O Ozempic, tem lá o Mounjaro, está sendo falado sobre isso, né? Que são os hormônios que são injetados dentro da gente para emagrecimento. Não sei, bom, você tava bomba? Você é atleta profissional, né? Vamos lá. Mas aí as pessoas não entendem por quê. Eu faço dieta, aí faço academia, conto e corto calorias, mas se você não corrigir os seus hormônios, você vai fazer tudo isso e não vai funcionar. Uma hora você vai emagrecer, mas você vai demorar muito tempo para emagrecer. E a gente não quer isso, né? A gente nem tem mais esse tempo, né? Tá? Entendeu, Potinho? Não é bomba, tá? É o Ozempic que nós estamos falando. Uma das coisas que, para quem usa, né, o Ozempic, eu voltei a falar sobre isso, é que quando você começa a emagrecer, se você não faz uma atividade física junto, você fica com pelanca, né? Porque você emagrece muito rápido, né? O emagrecimento é muito rápido, tá? Então, quando eu falei ali não conhece? Então, é o Ozempic e o Mounjaro, tá? Mas tá vindo uma outra marca que vai ter os dois hormônios, mais um, para acelerar muito mais. Aí não vai mais, o que eles estão querendo trazer, é porque para não acontecer, não vai ter mais pessoas com sobrepeso, né? Doentes, na verdade. Eles vão usar isso, né? Para isso. Mas é lógico, vai ser vendido aí, né? No Paraguai da vida, desculpa a expressão. Tá, mas e como é que eu faço, né? Vamos lá, os hormônios estão da saciedade, né? Do emagrecimento e da energia, né? Para funcionar, eles são o GLP-1, o GIP e o glucagon, tá? Nós precisamos estar com esses 3 hormônios funcionando internamente. Como já falei, a partir dos 35 anos ele já começa a diminuir a função dele, né? A eficácia dele dentro do corpo. Então a gente tem que estimular. Então, vamos lá, quais são as frutas, quais são os chás funcionais, né? Cravo, canela, hibisco. O hibisco o ideal não é consumir com várias ervas juntas, o ideal é consumir sozinho, tá? O hibisco te dá uma energia, né? Você vai, vamos lá, vai poder conseguir treinar na academia com mais vontade, porque além de ele queimar caloria, além de você emagrecer, você te dá energia também. A canela é anti-inflamatória, tá? O cravo, ele vai limpar os fungos. Você tem unhas, quebradas, unhas que não crescem, com fungos, queda de cabelo. Nós vamos limpar os fungos do intestino, né? Por causa da alimentação. Fungos, bactérias ruins. Então, chá de cravo. Posso misturar? Pode misturar cravo, canela, gengibre. Nossa, é o ideal. Pra gente que fala bastante, né? Consumir bastante gengibre, chá de gengibre. Lógico que vai dar aquele calorão, né? Eu gosto de treinar, ir treinar na academia e levo meu chá
não tão quente, mas cravo, canela e gengibre. Nossa, mas eu suo muito, limpo tudo, tá? Só que agora, além de usar o chá, eu ainda, no meio ali de uma série ou outra, eu consumo um pouquinho de água com sal, tá? Mas é muito pouquinho esse sal aqui, tá? Que eu tô falando. É 1,5 litro para uma colherinha de chá bem pouquinho, de sal grosso, tá? Por que não serve? Depende para a intenção. Se você quer emagrecer, estimular o emagrecimento, é para isso. Se você não quer emagrecer, então não consuma, tá? A canela e o cravo, eles ajudam a emagrecer porque eles são chás, mas a intenção deles não é essa. É te proteger, é te limpar, você vai ter canela, como eu te falei, anti-inflamatório, né? Tá? Mas para quem quer emagrecer, é o hibisco. No caso do hibisco, que é uma flor, então a gente não ferve a flor. A gente vai colocar água primeiro para ferver. Depois de fervido, a gente coloca a folha, tá? Que mais? Ah, não, outra pessoa me mandou uma mensagem aqui. Mas depois a gente vê o que falando sobre qual chá, né? Ah, ok, cavalinha, né? Retenção de líquidos, cavalinha. Para quem tem, vamos lá, diabetes também, pode ser cavalinha. Olha, o chá de hibisco, o ideal é você tomar uma semana e depois dar um prazo de 3 dias sem tomar, você toma um outro chá, tá? Não passa de 7 dias. A ideia é assim, os chás são feitos sempre no dia, tá? Você toma, faz hoje, para você tomar hoje, todos os chás, tá? Somente o espinheira santa que você tem que fazer para tomar na hora. Qualquer chá você pode fazer para tomar durante o dia. Mas assim, então você vai lá, fez seu chá de hibisco, a quantidade lá que você vai tomar durante o dia. Beleza, toma, mas ele faz fraquinho, tá? Não fica fervendo, não pode ferver, tá? Você vai colocar depois, vai abafar e depois vai tomar do jeito que você quer, morninho não, tá? Não guarda para outro dia. Joga nas plantas, não toma no outro dia. Ele perde a propriedade. Pode tomar? Pode, mas não vai ter propriedade nenhuma mais, tá? Agora, no caso da espinheira santa, você vai tomar, no caso para quem tá com... Ai, me perdi aqui, né, que o Mário perguntou. O chá do amor? É o louro, né? Colocar lá laranja, coloca louro. Pode ser que abra aí um caminho pro amor, né? O louro, tá? E não é só para isso, né? O louro é para prosperidade também, para quem tá aí querendo saber sobre falar sobre as energias, né? Bom, quem mais? O que mais vocês querem perguntar? Ah, deixa eu ver aqui, água com limão e sal. Você toma a potinha de água com limão e sal? Ah, isso mesmo. Olha, para quem não quer tomar de manhã, por exemplo, só água com sal, você pode tomar sal e limão, tá? Não tem problema. Só que o que acontece? Tem algumas coisas que a gente tem que ir entendendo, né, o que pode acontecer no nosso corpo. Se você tomar direto limão, você começa a queimar, né, a proteção dos dentes, tá? Então, claro que você não vai tomar todo dia. Se você tomar todo dia, aí você tem que começar a proteger. Então, toma com canudinho, tá? Evitar que... Suco de salada. O que ele falou ali? É suco de salada? Então, mas assim, ideal também a gente... caso eu não queira tomar um limão, não tenho limão, toma um vinagre de maçã. Só que o vinagre de maçã tem que ser acima de 5%, tá? Acidez. 5, 6, menos. Se você tem a intenção de emagrecer com vinagre de maçã, 4,5 já não vai te emagrecer. Você só vai tomar. Não vai ter gosto normal, né? Mas não vai emagrecer. Mas para quem quer emagrecer, então tem que ser a acidez acima de 5. O ideal era 6. Não é tão fácil encontrar, tá? Mas não tem o vinagre de maçã, toma água com sal. Vai fazer academia, vai fazer uma caminhada, toma um pouquinho. Terminou a caminhada, toma mais um pouquinho. Então, durante o dia, até umas 17 horas, você vai tomar todo aquele 1,5 litro, eu falei, entendeu? Lembrando que o sal tem que ser integral, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais conversa aqui. Nossa, tem muita conversa aqui. O que acontece, Nice?
Ah, beterraba, vamos lá, eu vou falar da beterraba também, tá? É que ele é da Bolívia, tá? E deve ser a expressão deles lá. A beterraba. Nossa, a beterraba, para quem gosta de treinar, né? Não é só para quem gosta de treinar, mas se você quer ter mais força, mais resistência, pode ir uma das pessoas que treina e eu tenho certeza que ele usa a beterraba na alimentação aí bastante. Por quê? Ela vai vascularizar, né? Vai correr muito mais sangue, né, nas veias, porque a beterraba faz isso, tá? Só que veja, assim como a canela, a beterraba tem que cuidar um pouquinho, tá? Por quê? Ela é muito forte, né? Ela é muito forte. Então, se você começa também a perceber, além de ter bastante açúcar, né? Se você começa a perceber que está com dor de cabeça, diminui a quantidade de beterraba. Consuma 3 vezes na semana, não precisa necessariamente ser todo dia. Tá? Se você não sentiu nada, é por isso que eu falei, é muito importante o autoconhecimento. Você tem que conhecer teu corpo. Você tem que ter essas percepções, né? Você tomou tal alimento. Só que veja, às vezes, você não vai sentir no dia. O nosso organismo, ele nos protege tanto que às vezes aquilo que você comeu no domingo, que você vai sentir hoje, que você vai sentir amanhã. Então a gente tem que estar lembrando o que eu comi, mas o que eu comi domingo? Ah, será que... Você vai ter que fazer uma análise daquilo que você comeu, tá? Ah, é isso? Você está aprendendo agora, Mário, sobre sucos? Então, assim, vamos entender. Se eu posso tomar suco, o ideal não, né? Ah, suco de laranja. Quantas laranjas? Você consegue comer 6 laranjas no dia? Se você conseguir comer 6 laranjas, coma as 6 laranjas, mas não faça o suco, tá? Ele vai ter muito mais açúcar, muito mais frutose para o teu corpo digerir. Ah, mas ele é líquido. Eu consigo... O líquido ele consegue ser eliminado do corpo em 15 minutos, tá? Mas é muito açúcar. Na salada, depois vocês vão ter que se entender o que o Potinho falou aí, que vocês estão confundindo. Não, é bom o beterraba, é bom para anemia, sim, tá? Mas como eu falei, a gente tem que conhecer nosso corpo, porque ele é tão forte que ele... tem outras coisas que eu posso usar para anemia, tá? Fígado de boi, por exemplo. Eu comia muito isso quando era criança, porque eu tinha anemia, tá? Então, fígado de boi, falando em proteína, as melhores proteínas hoje para nós não são carnes caras, né? Fígado de boi, ele tem muito mais proteína que qualquer outra carne, tá? Depois a segunda, aí veio o coração de galinha, tem muita proteína também, tem outras coisas também que tem aí na carne aí, tá? Mas são carnes mais baratas, né? Pé de galinha, tem gente que não gosta, mas puro colágeno. Ah, não gosto de pé de galinha, então eu posso fazer sopa de ossos, né? Que o que é? O mocotó, tá? Fígado é o ideal. Você comeu? Maravilha. Olha, a Ana entrou. Que maravilha, Ana. Parabéns. Veja que a gente começa a mudar a nossa alimentação, nós mudamos a nossa vida. Olha que legal. Eu comi domingo. Tem gente que fala assim, Adriana, mas pelo amor de Deus, pé de galinha. Tudo bem, se você não quer comer, não quer consumir pé de galinha, porque tá com vergonha, como eu falei, faça a sopa de ossos. Só que a sopa de ossos, ela é mais diferente do que é falado para você fazer, tá? O ideal é você lá mandar cortar lá um mocotó, lá, por exemplo, e fazer o preparo em 6 horas. Como assim? Eu não tenho 6 horas. Por isso que eu falei, é uma coisa mais difícil de fazer. Não tenho 6 horas. Faça em 4. Ah, não tenho 4. Faz em 2. Tá? Mas quanto mais você deixar cozinhando ali, é lógico que não vai deixar cozinhando uma vez. Você cozinha 2 horas, abre, põe mais água, né? Veja como é que dá muito sal ali e tal. Se você tiver um fogão a lenha, que hoje não existe quase, né? Mas se você tiver um fogão a lenha, melhor ainda. Você deixa ali, né? Trabalhando, aquela carne ali. Nossa, é muito colágeno. Nossa pele muda, né? Nosso corpo muda, né? Proteína pura, tá? Por que você está se achando? Me conte, Mário. O que você vê? Você está ensinando outras pessoas? Então, deixa eu falar para vocês, voltando a falar que a Ana que entrou agora, sobre o porquê que a gente não consegue emagrecer. Moela, exatamente, esqueci da moela. É o fígado, o primeiro é o fígado, o segundo é o coração de galinha e depois vem a moela. Isso aí.
Parabéns, fez uma boa lembrança. Vamos lá, voltar. Por que a gente, o nosso organismo, depois de uma certa idade, após os 35 anos, mais a mulher, o homem também acontece isso? Acontece, mas é mais a mulher, tá? Mas pode ver que tem muitos homens também que não estão conseguindo emagrecer por causa disso, por causa dos nossos hormônios, que é o GLP-1. O que o GLP-1 traz? O que ele faz no meu corpo, né? Ele vai regenerar o meu intestino, tá? Constantemente, vai controlar a insulina, tá? Que é isso que o Ozempic faz também, controla a insulina, regenera o nosso intestino. Na verdade, ali na canetinha, ele não vai regenerar o intestino, você vai ficar constipada, tá? Esse é o problema da canetinha, tá? Você perde a fome, você melhora a tua insulina, controla a insulina, porém você fica constipado. E te dá saciedade, tá? Que é o GLP-1. O GIP, que daí já vem no Mounjaro, junto, que é o GLP-1 e o GIP. O que é o GIP? Ele vai reduzir... Sabe aquela vontade de comer doce, que é uma vontade emocional, que você não entende porque está com aquela vontade imensa de comer doce? Aquela fome emocional, né? Se a gente não tratar essa fome emocional, igual para quem faz bariátrica. Se não mudar a mente, a pessoa volta a engordar e muito mais. O que vocês estão falando aqui? Moela, coração e fígado. Na verdade, a sequência é fígado, coração e moela, tá? Você é 65. Quanto você tem de altura, Mário? Vamos ver se você tá pesando bem. E daí, agora, nesses novos que eles estão produzindo, nas novas canetinhas, sobre o iogurte natural. Olha, sim, o ideal... O iogurte natural faz bem, muito bem. Eu sei que todos deveriam comer. Mas para a mulher, ele é muito, muito saudável, tá? Seria muito melhor, muito, muito, muito que as mulheres pudessem comer muito iogurte natural. Porém, a gente sabe que o nosso iogurte não é saudável, esse comprado. Então, tem sim, apenas, eu não vou falar a marca, mas tem um que você vai ver ali a quantidade de química que tem nele. Quanto menos coisa tiver escrita ali, depois eu posso passar para vocês no particular, tá? Eu não estou sendo, não estou recebendo para falar deles, eu não vou falar das marcas. Então, aí você pode, você tem 1,65, 65, você tá bom de peso, você não precisa emagrecer, só tem que cuidar aí, né, qual que é o teu problema maior aí, que você tá querendo resolver. O ideal é você comprar esse iogurte, comprar leite em pó ou leite comum e fazer o iogurte natural, que daí vai de uma dessas de 200 gramas, você faz 1 litro aí de iogurte natural. Sabe aquele que você põe, você mexe lá com vinagre, deixa lá guardado 24 horas e daí você vai abrir e vai consumir. Isso, esse mesmo nisso, é esse que eu ia falar, eu só não sei qual que é o nome aí, se você quiser escrever pra Ana, esse é o ideal. Depois, se quiser mandar aí a receita também, daí a Ana já dá uma olhada pra ver como é que faz. Porque esse é o ideal a gente consumir, sim, é muito natural. Aí, beleza, aí eu fiz o iogurte natural na minha casa, né? Eu vou ter aí quantos dias pra consumir, 3 dias, 4 dias, não sei quanto tempo você demora pra consumir. Aí você vai colocar outras coisas, outros elementos. Quanto mais coisa você colocar natural, menos comida você vai precisar, comida pesada no teu organismo. A gente pode comer o iogurte natural com chia. A chia vai te dar uma saciedade, da Nestlé mesmo. Então, vai te dar uma saciedade muito grande. Você pega 3, 4 colheres, não sei quantas colheres de iogurte você vai consumir e coloca a chia. Deixa aí dar uma hidratada e consome ali, tá? Mas ele não tem sabor de nada. Coloca um pouquinho de mel, não tem problema, tá? Pouquinha coisa não vai alterar também, tá? Vamos lá. Essas novas canetinhas. Integral, né? Isso mesmo. Uhum. Tá. Então lá, GLP-1 regenera o intestino, né? A canetinha já vai te dar constipação. O GIP ele vai reduzir a fome emocional, que é o que nós tínhamos aqui no nosso livro trabalhando e nós não estamos trabalhando mais. É por isso que a gente quer comer mais doce, principalmente à tarde, à noite, né? Eu quero comer chocolate, não sei porquê, do nada, daquela vontade. Fora a TPM, né? Não é só isso, mas... e o glucagon, que nas novas canetinhas vai vir também com o glucagon, que é esse hormônio que o nosso organismo também não está mais trabalhando, mas que ele impede, né, esse acúmulo de gordura, tá? Inclusive em todas as refeições. Qualquer coisinha que você come, tem gente que qualquer coisinha que come um negocinho de nada. Passou na frente da panificadora, já tá engordando. Nem comeu, já tá engordando. Olha, só que assim, o nosso açaí,
não é saudável, né? Você sabe, né? Falar, não é. O saudável é só do norte mesmo, né? Do nortão mesmo lá. No norte do Paraná, no norte, lá pra cima, tá? O ideal era esse açaí mesmo. Porque esses que vêm pra nós é cheio de açúcar e gelo, tá? É bom, mas o ideal é esse natural mesmo, pena de cima, tá? Que é realmente o verdadeiro, né? Então, se a gente, nosso corpo não trabalha com esses hormônios, né? Como eu tô falando pra vocês, a insulina vai se manter alta, né? Porque daí as nossas células que não estão protegidas aí vão ficar cegas, né? Porque vai ter resistência à insulina. E o que acontece quando nós temos resistência à insulina? Nós estamos sentindo fome o tempo inteiro e nós não conseguimos emagrecer. Cansaço, gordura acumulada, principalmente na região abdominal, tá? E braços, né? Agora é curtinho. Né? Coxas, né? Aqui nos cantos, tal. Então, fica nessas regiões que ficam acumulando as gorduras. Aonde que você produz? Você produz, Mário? Você tem que falar isso pra nós. Vamos começar a fazer aqui o network aqui, ó. A Nice vai vender o íons, né? O Potinho vai vender o que pra nós, o Potinho? Que mais? Chia com açaí. Potinho, mas você é magro, você tem as pernas mais finas. O que acontece? Tem pessoas que é mais gorda em cima, né? Tem pessoas que são mais gordas embaixo. Então, mas tem como reverter essa situação também, tá? Tem que ser um trabalho muito bem feito aí de emagrecimento para você não perder o que você a massa magra, né? Tá? Uma das coisas também voltando a falar da canetinha é que quando você emagrece, acho que eu já falei, você perde muita massa magra, tá? Por isso que tem efeito colateral. Emagrece rápido, muito rápido, mas tem efeito colateral. Mas veja, se você consome com estratégia, não tem problema nenhum, tá? Bom, gente, já falamos bastante aqui. Nossa, que legal, mas vocês não tem mais? Depois vamos continuar conversando aí, vamos ver se você fala mais sobre o açaí. Eu vou ter que fazer mais uma live, porque eu não consegui entregar todo o conteúdo. Que maravilha, mas e ele fez reeducação alimentar? A reeducação alimentar é muito importante, tá? Se ele parou de consumir as canetinhas e vai achar que vai manter, não vai manter, tá? Ele vai voltar a engordar e vai engordar os 25 e mais ainda. Então, se ele tiver uma reeducação, né? Ótimo. Ele vai ter que fazer uma dieta low carb, uma cetogênica. Porque daí é na mente, né? Não adianta, são hábitos, tá? Veja, pra gente mudar o nosso organismo, muita gente que fala que a nossa mente muda em 21 dias. É só com choque metabólico, tá? Com 21 dias você começa a emagrecer. Tem gente que faz a dieta da cetogênica, low carb, e não consegue perceber nada nesses dias. Aí depois dos 21 dias, começa a desinchar, você começa a perder medidas. Depois desses 21 dias, aí que você começa a sentir a diminuição na balança, tá? São 21 dias para esse choque metabólico, que é consumindo chá, que é fazendo jejum. Não intermitente. A gente toma intermitente é aquele que você toma só toma água. Não, ajude o teu corpo, tome um chá, dá uma vida aí também para você não deixar de fazer jejum. Eu faço jejum, eu como 2 vezes por dia só. Eu não sinto falta. A gente fala assim, nossa, mas que desespero. Mas por que desespero? Sou eu que mando no meu corpo. Eu não tenho que ficar mandando o tempo inteiro, Adriano, come um doce. Não quero. Eu que mando. E daí chega uma hora que ele não manda mais. Por quê? Sou eu que mando no meu corpo, né? Eu sei, eu me conheço. Eu tive alunas que emagreceram muito rápido, em poucos dias. Por quê? Porque fizeram isso. Tiraram o glúten, tiraram a lactose. Tá? E falando da lactose, lá, da questão de iogurte natural, né? Que a Ana perguntou. Adriana, mas eu coloco leite em pó, mas daí? Mas acontece que nesse trabalho que é feito ali, que eu coloco vinagre, tem gente que coloca limão, essa lactose, ela é dissolvida, tá? Você não vai consumir daí, né, a lactose, tá? Porque com esse trabalho aí de fermentação, ele se perde no meio do caminho, tá? A lactose, tá? Então, isso não é problema pra mim, pra quem precisa tirar a lactose, tá?
E daí quando você, olha, imagine, você faz o jejum, né, metabólico. Ah, não quero fazer jejum porque eu não quero emagrecer. Não, mas depende da sua intenção. Tem gente que faz jejum só espiritual. Tem gente que faz jejum para emagrecer. Tem gente que faz jejum só para fazer porque não quer comer nada. Tá? Ah, mas eu quero... mas eu não quero fazer jejum. Qual seria a dieta para de manhã? Qual a minha alimentação correta para de manhã? De manhã, depois que dormiu, deixou teu corpo... Vamos entender que você dormiu na hora certa. Aconteceu a regeneração celular e você vai acordar cedo e vai tomar seu café. Beleza. Não vá a primeira coisa já esquentando água e tomando café. Calma. Não faça isso com o teu organismo. Tome água primeiro, tome, né, água com sal, que você queira, se você puder, ou água com limão, né? Dá uma acalmada em uma meia hora pelo menos, daí você vai tomar seu café. Beleza, aí eu vou tomar meu café, aí você pode consumir ovos, né? Ah, eu gosto de pão. Tudo bem. Mas se puder evitar, né? Tá, eu quero pão. Tá, lá, coloque ovos. Eu sei que a Ana também estava numa dieta assim esses dias, não estava, Ana? Comendo ovos, né, de manhã com pão. Excelente, tá? Ah, eu posso consumir, o que eu posso fazer, então, para acelerar e para usar os hormônios, para ativar os hormônios do meu organismo? Abacate, né, como já falei, né, a gordura do abacate é essencial para o nosso organismo. Outra coisa, cacau. Cacau também ajuda muito, mas tem que ser 100%, tá? Ovos, né, outras coisas, oleaginosas, né, que mais? E os chás funcionais, tá? Você tá consumindo ainda ovos pela manhã, né? E depois, se você não fizer, então, não quer dizer fazer jejum, né? Você vai escolher uma dieta mais, né? Uma dieta cetogênica, aí, com menos gordura. Não é menos gordura, tá? É menos carboidrato. Coco é muito bom, tá? Ele é bem calórico, tá? Então, ele é saudável? Ele é saudável, mas ele é calórico. Então, depende da sua intenção. Imagine, eu também comia coco por dia, tá? Ele é muito calórico. É saudável, tá? Então, uma das coisas que o coco faz, ele dá muita saciedade, tá? Você consome uma quantidade de coco aí por dia e fica saciado, né? Nossa, é perfeito pro organismo. Ovos pela manhã, água com limão. Nossa, que maravilha. Então, você deve ter emagrecido bastante, né, Ana? Que legal. Fico feliz que vocês estão mantendo as dietas aí de vocês. Que mais? Vocês querem falar mais um pouquinho? Vamos dar mais uns minutinhos aqui pra gente terminar com os chás? Pra gente poder entender. Vamos explicar um pouco sobre, né? O Mário que perguntou sobre o chá aqui. O que é a canela, o cravo e o hibisco, né? Vai fazer Emagreceu? Maravilha. Vamos lá. A canela, os três, não estou falando que você vai consumir os três juntos, tá? Eu vou dizendo cada um em separado. Canela, o cravo e o hibisco, o que eles são? Eles ativam o metabolismo. Então, às vezes hoje eu só tenho canela, faz só de canela. Eu só tenho cravo, faz só de cravo, né? Faz só de hibisco. O ideal, o hibisco é sozinho, tá? O cravo e canela pode ser juntos. Eles vão ativar o metabolismo, tá? Ele é antioxidante, tá? Termogênico, porque eles vão queimar, você vai sentir o calorão, você vai suar bastante. E para quem tem muita vontade de comer doce, vai reduzir a vontade de comer doce, tá? Vamos lá, louro e orégano, né? Qual é a função de cada um? Ele é digestivo, tá? Limpa o fígado. Isso, separar. Não, veja, o que eu tô falando é cada um já é separado, tá? Aqui a gente não uniu eles ainda, tá? O louro e o orégano, cada um tem a sua informação, mas eles são digestivos, limpa o fígado, né, para quem tem gordura no fígado, reduz gases. Para quem tem muita flatulência, hortelã é o ideal, tá? Vamos lá. Além deles também combaterem fungos, né, e micoses, tá? O cravo também combate fungos e micoses, tá? Então, se você for fazer um chá com cravo e orégano, espetacular. Coloca um louro também. E aí já tá na cabeça, né, que você quer que eu fale, né, Mário? Vai que, né, você estimula um novo amor aí. Na verdade, o louro, ele é da prosperidade, né? E a prosperidade vai atrair o quê? Não é só dinheiro, né? Traz dinheiro, traz amigos, traz relacionamentos novos, né? Traz o amor em vários sentidos, né? Então, eu sei que você ia brincar, já dei uma resposta para você, tá? Vamos lá. A cavalinha e a hortelã, como eu falei da hortelã,
para quem tem flatulência, né? Além disso, além deles serem diurético natural, claro que nesse caso que eles são diurético natural leve, tá? Quem tem retenção de líquido? Como que eu sei que eu tenho retenção de líquido? Quando eu tenho... Não tem vontade de comer doce? Que bom! Chocolate? Nada? Nossa, muito bom. Ao leite também, nesse caso que você está consumindo ali, ó, se você não sente mais vontade de comer doce, chocolate, tira os biscoitos, refrigerantes, leite. Puxa vida, você está seguindo a risca, então. Olha, que maravilha, fico feliz. Isso aí, você está cuidando da sua saúde. Chocolate não, né? Tá? Veja, se que for para consumir algo, né? Então consuma cacau, né? Chocolate natural, né? Só se a gente à vontade também, tá? Mas ele entra ali ele entra como um alimento que a gente pode consumir, né? Abacate, que vão estimular o organismo, né? Abacate, cacau, ovos oleaginosos, fermentados, especiarias. Nos casos dos fermentados aqui, são os prebióticos e os probióticos. Eu não sei se vocês sabem fazer. Você come muito pouquinho, porque você não sente vontade. Mas o que você come muito pouco? Você não come porque você não tem fome? Ou porque você está acostumado? Fiz gelatina sem sabor? Enjoou? Então vamos lá. Vamos falar da cavalinha e da hortelã. Diurético, eles são diuréticos naturais suaves, tá? Não é aquele diurético assim que você tem uma retenção de líquido muito forte, né, no teu organismo e você não consegue eliminar. Doces. Ah, entendi. Além de ser diurético, ele combate a retenção de líquido, leve também, tá? E também levemente relaxante, tá? E anti-inflamatório. Os dois. A hortelã pro estômago, tô com o estômago pesado. Sabe aquela sensação que o teu estômago tá pesado, você não sabe o que fazer? Hortelã, tá? Agora, se você quer juntar as 3 ervas, a gente fala em deles separados, agora você vai juntar as 3 ervas. Vamos lá. Canela, cavalinha e orégano. O que vai me trazer essa... Eu estou potencializando o meu chá, né? Ação além de ser termogênica, né? Tá colocando canela junto, é anti-inflamatória e antifúngica. Por quê? O orégano é antifúngico também. Se eu não tiver cravo, eu posso usar orégano, tá? Esse orégano é esse que a gente coloca na pizza, tá? E além de ele ativar também o metabolismo. Só que nós temos uns horários ideais para a gente consumir, tá? Entre 9 e 11 horas, tá? E nesse horário da manhã, de 11 horas, das 9 até as 11, se eu estiver fazendo jejum, ou estiver consumindo chá independente do que eu estiver comendo junto, ele vai ajudar a limpeza do fígado, tá? Depois, entre 17, 18, 19 horas, ele vai melhorar a nossa digestão, né? E também, sabe aquela ansiedade ansiedade de chegar à noite, você quer dormir para outro dia, você vai fazer alguma coisa, aquela ansiedade diminui também, tá? Seria para isso. Cravo, canela e louro, tá? Calma lá. Aí, vamos... O que vai acontecer? Cravo, canela e louro. Vamos lá. Cravo é anti-inflamatório, cravo antifúngico, tá? E louro também vai te trazer ação, além da retenção de líquido, né? Para combater a retenção de líquido, ela é termogênica, tá? E também, como já falei, abre os caminhos, né, da prosperidade. Para quem está falando na questão energética, abre o caminho da prosperidade. A prosperidade em relação a tudo, tá? Ao amor, ao carinho, ao cuidado, né? Para quem vai, por isso que eu falo para vocês, vai depender da sua intenção. Você faz os 3, cravo, canela e louro, vai depender da sua intenção, tá? Então, gente, não esqueçam, tá? Que vamos recapitular rapidinho aqui para a gente poder terminar. Não esqueçam de tomar sal todo dia, tá? A gente está muito desidratado. As pessoas estão desidratadas. Adriana, mas eu tenho pressão alta. Veja, eu não estou dizendo que você consumir sal refinado. O sal refinado, joga fora. Usa para limpeza, usa para matar lesma. O sal que a gente tem que consumir é o sal
integral. Porque o sal refinado, se você for estudar os processos do refinamento dele, igual o do açúcar, né? Para ele ficar tudo bonitinho, assim, tudo do mesmo tamanho, ele passou por muito processo, muita coisa química colocada ali nele, tá? Para ele ficar do mesmo tamanho, para ele ficar fininho, para ele ficar branquinho, tá? Então o ideal, deixa eu clicar, escreveu aqui, banana com canela, nossa, muito bom. É porque daí, quando você coloca canela, né, você não sente vontade de comer doce mesmo, né? Porque a banana, ela já é o açúcar e a canela, ela vai tirar a vontade de comer mais doce ainda. Perfeito, tá muito bom. Então, a sua dieta tá bem completa aí, né? Aí, vamos lá. Então, o sal integral é 1,5 litro, tá? Seria aquele... Não queria falar em nomes, mas eu vou falar aqui. Já ouviu falar daquela marca Lebre? É a marca ainda que tem menos produto químico nela, tá? Lebre, ela tem uma embalagem vermelha. Então, ela tem que ter uma especificação. São 2 coisas que ela tem que ter escrito ali, tá? Se você vê na tabela nutricional que tiver muito mais coisa ali, não compra, porque isso não é o adequado, tá? E daí você vai consumir lá, vai mexer bem, vai consumir durante o dia, aquele 1,5 litro, além daquela água a mais que você vai tomar. Dentro vai ter que tomar 3 litros de água? Sim. Além dessa, tem pessoas que estão trocando água por café, por suco. E daí, não, mas eu já tomei um monte de água, né? Tomei sopa. Não, cada um é cada um. Água é água, chá é chá, café é café, tá? Então, olha quanta coisa a gente tem que consumir. Então, se você puder escolher, né, a sua alimentação, a sua água, o seu suco, então escolha essas opções pra gente se hidratar. O que vai acontecer quando eu tomar sal, né, água com sal? Eu vou me hidratar, eu vou sentir menos cansaço. Sabe quando a pele fica repuxando, sabe? Você tá sentindo dores, assim, articulação? Tudo falta de sal. Então, é o sal integral, é o sal grosso. Exatamente isso. É o sal grosso. É que tem sal. Por que eu falo sal integral? É o sal grosso. Porque ele tem sal grosso que é temperado. Aí daí ele acaba não sendo integral, tá? Então, é o sal grosso mesmo de churrasco, tá? É o mais simples. Eu vou mandar pra vocês depois, quem tiver no grupo, eu vou mandar pra vocês o que tem que estar escrito ali pra você poder comprar o sal certo. Qualquer sal grosso. Eu tô falando da marca Lebre porque é a marca que menos tem química ali no conteúdo, tá? O ideal é que a gente comprasse aquele sal mesmo, que é pra boi, sabe? Que já meio que me sujo. Esse sal ele não foi trabalhado, ele não foi refinado, ele não foi colocado nenhuma química ali, sabe? Isso aí, bate no liquidificador. Sabe o que é interessante? Se você bater no liquidificador, você pega o sal grosso, tá? Bate com cúrcuma, pode bater com louro. Esse é o sal dourado que falam, né? Sal de ouro que falam. Você coloca o sal grosso, cúrcuma, dá pra colocar louro, falei, orégano. Aí você bate bem ali e usa na sua alimentação todo dia. É como aquele... Você pode colocar também cascas de limão sequinha, né, junto no liquidificador, você vai fazer aquele verdadeiro limão pepper, tá? Esse mesmo, exatamente, é esse sal aí. É esse que é o ideal. E a gente acha que não, tá? Exatamente, Potinho, tá? Mas é muito importante a gente. E daí você vai... É por isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que entender o organismo. Cada organismo vai reagir de uma forma. Eu mudei muito quando eu comecei a tomar o sal grosso. Muito, nossa. Querendo ou não, eu ainda tinha umas retenções de líquido. Não sabia por quê. E eu percebi que era falta de iodo, tá? O que acontece, tá, com o sal? Com o sal refinado. Eles tiram todos os minerais, tudo que tem ali. Tudo, magnésio, tudo ali que tem, porque eles têm que fazer essa limpeza. Eles têm que deixar branquinho, eles têm que deixar meio que homogêneo. Então, eles tiram toda a proteção do sal. E daí, depois, eles colocam de novo o iodo. Só que o que eles colocam é artificial. Então, não dá para consumir. Então, por isso, o sal grosso não tem como, porque o sal grosso tem os cristalzinhos, é um tamanho diferente do outro, né? Então, é justamente por isso, porque ele não foi trabalhado. Mas, se você for comprar esse de casa de agropecuária, esse que é do boi, né, cavalo, imagine, o sal já vem do mar, vem com sal, né? Já vem com tudo esse preparo, só que eles tiram tudo isso. Então, você poder comprar esse, tá? Ele faz sal de ouro? Ah, então nós estamos juntos aí, né? Todo mundo sabendo, né, as coisas que vão.
Pedrinhas, sim, pode colocar. Veja, eu não sei se você pode colocar junto com o íons, tá? Faz separado, tá? Porque eu não sei como é que você usando o íons aí, se vai ter alguma eu não estudei sobre isso ainda. É interessante você colocar, não é uma pedrinha, tá? Vamos lá, eu só tenho uma colher aqui. Ó, gente, vamos lá. Olha o tamanho. Colherinha. Pode ser metade dessa colherinha, uma pontinha aqui, tá? Olha o tamanho. Tá? Colherinha deixa de mexer café, tá? Cafezinho assim, cafezinho, tá? Colherinha de cafezinho. Pode ser metade dela, tá? Ou, não tenho medida. Então você coloca, você tem aquele saleirinho, 1, 2, né? Um pouquinho assim, pronto, é suficiente. Você não vai sentir o sal ali, você não vai sentir o sal na água, tá? Não esquece que tem que tomar mais sal durante o dia. O íons é o que a Anice vai te passar. É sobre o íons lá que eu falei pra você, que pra você diminuir. O que você falou que você tinha que mudar mesmo? Então, diminuir triglicerídeos. Depois a Anice vai te falar. É muito bom. Você vai dormir melhor, você vai sentir dores articulares, tá? Depois vocês vão conversar. Bom, uma coisa, não consegui achar o sal grosso. Qual outro sal eu poderia consumir, né? Que não seja o sal grosso. Pode ser sal do Himalaia, tem aquele sal de Mossoró, né? Tem outro flor de sal também, tá? Todos eles regulam os hormônios. Tá? É pra isso, é pra regular os hormônios, tá? Isso, saúde para todo o corpo. É colesterol, né? Tá, daí eu não sei, Nice, se é pra isso também. Acho que ajuda, né? Nossa, depois você vai manda as informações pra ele aí, tá? Em relação a isso. Então, quando você consome... Por isso que eu falei pra você, Mário, que você falou do Gatorade, né? O sal, quando você toma um sal integral aí, você não precisa do Gatorade, né? Se você não quiser tomar o sal, não tome Gatorade. Então, tome água de coco. Mas se você consumir água com sal, você vai se hidratar muito mais, o seu sono vai ser melhor, o seu cortisol vai melhorar, vai regular, você vai ativar os eletrolitos, né? Que quando você precisa tomar o Gatorade é porque você está precisando de eletrolitos, não é? Pode ver lá o que tem lá na composição do Gatorade. Vai melhorar a sua condução nervosa. O que acontece? Às vezes a gente fica nervoso à toa e você não está entendendo que você está faltando hidratação. Tem gente que acorda com dor de cabeça, toma sal, água com sal. Vai te dar muito mais energia, você vai conseguir dormir melhor, vai também conduzir melhor a sua compulsão, porque vai reduzir a compulsão por doces, tá? Que é isso que a gente tem que eliminar na nossa vida. Isso, depois é muito bom você falar sobre isso, porque eu não sei muita informação, né? Mas assim, voltando então lá, Anice, sobre o íons, né? O ideal, eu não sei se pode colocar o sal e ele, tá? Então faz separado, tá? Eu tomo muito, eu preciso tomar. Tô nervosa. Não mexe comigo, mas. Não mexe comigo. E outra coisa também que vai, além de você pensar, você pode até pensar, mas sal vai me dar pressão alta. Não. O que acontece, tudo bem, eu vou eliminar o sal na minha alimentação porque o médico mandou, porque eu tenho pressão alta. Mas essa água com sal não vai aumentar a sua pressão, tá? Ela vai estabilizar a sua pressão arterial, tá? Por isso que eu falo, consuma a quantidade certa, tá? Por isso é 1,5 litro de água. 1 litro, 1,5 litro. Se você colocar 1 litro de água, coloca um pouco menos, tá? É uma pitadinha, tá? Pode ver, lá antigamente as pessoas não consumiam, dava dor de barriga, põe o salmoura lá, toma lá. Dava diarreia, né? Constipação, água com sal, tá? E hidratação. O qual que é? Cerveja de sal. Não, mas aquela ali é perigosa, né? Porque qual é o sal que eles estão consumindo? Eles não estão consumindo sal integral, né? Sal marinho. Não é o adequado para nós, né? Tá? Porque nós estamos querendo ter saúde, esse pouquinho ali na cerveja, esse pouquinho aqui na salada, esse pouquinho ali, é tudo aquele pouquinho, vai fazer a soma no mês, quanto de sal eu estou ingerindo. Nessa quantidade está errada, tá? Mas, gente, é isso aí.
A gente vai ter que fazer mais uma live semana que vem, vamos marcar. Eu quero que vocês entrem novamente, vamos conversar, vamos debater. Quem sabe numa próxima a gente faça um Zoom, né? E daí a gente consegue falar mais coisas abertamente, porque aqui na rede não dá pra falar tudo, né? Pra gente não ser cancelado. Mas eu quero agradecer vocês. Que maravilha! É que acho que na época não tinha um outro pagamento, né? Na verdade, o sal valia muito, valia muito lá naquela época. Não, hoje ainda vale, né? Mas a gente que não dá valor, tá? Então, eu quero agradecer vocês novamente e vamos falando ali no grupo, né? Eu quero passar um PDF para vocês, como eu falei. E depois, Alice e Mário conversem lá sobre o Windows e a gente vai conversando, tá bom? Quero agradecer de novo vocês estarem aqui. Coutinho, Alice, Ana, Mário. Muito bom ver vocês, falar com vocês interagirem comigo. E depois eu vou postar ali para vocês, tá bom? Pra vocês guardarem essas informações. A gente vai conversando. Muito bom ver vocês. Um beijo. O coraçãozinho. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Ana. Cadê?